né? E hoje o Fortaleza ele escreverá mais uma estrofe da sua história. Isso porque o Fortaleza hoje tem um adversário que é quase imbatível, né? É o Botafogo do John Textor, que eliminou o Palmeiras. É o Botafogo que foi lá e deu no Flamengo, goleou o Flamengo, inclusive. É o Botafogo que tá mandando e desmandando, pelo menos contra os adversários da parte de cima. Hoje vai enfrentar o Fortaleza. Hoje o Botafogo vai conhecer quem é Vojvoda, quem é o Lucheiro, o Pikachu, o Hércules, que é um jogador que entra no segundo tempo e sempre cria chances, vez ou outra desequilibra. Hoje o Botafogo do John Textor, ele vai conhecer quem é o Pochettino, quem é o Pedro Augusto, quem é o Hércules. Esses jogadores no qual eu citei são apenas alguns de um time muito bem treinado e um time muito bem comandado e organizado. Porque não basta ser treinado. Treinado até o esporte do Guto Ferreira foi pelo Guto, mas não rendeu de nada. Não importa você só treinar, precisa ter um comando, precisa ter um comandante guiando esse barco. E no guia do barco tem duas pessoas na qual estão sendo fundamentais para essa nova história do Fortaleza. Mais acima é o Marcelo Paes. Um pouco mais abaixo, mas não tão distante, Juan Pablo Vojvoda, que hoje tem mais uma missão para trazer uma nova história. E como eu falei, quem sabe uma história já velha, mas com uma nova estrofe. Hoje, nesse vídeo, a gente vai trazer aqui o que os torcedores do Botafogo estão achando. E se o Botafogo entrar dentro do Newton Santos achando que vai a qualquer momento fazer o gol, que vai criar chances e não vai finalizar, não vai guardar as bolas e deixar o Fortaleza vivo na partida, ele tá muito enganado. Porque uma coisa que tem esse time do Fortaleza é de surpreender os adversários. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Corinthians nessa última rodada, foi assim também contra o Red Bull Bragantino, porra. Contra o Central, o Rosário Central, o Fortaleza estava pior na partida, tomou o gol e aí, porra, transformou o 1-0 pro Rosário Central em 3-1 dentro de casa. Claro que hoje a missão é fora, mas a gente consegue pontuar jogos que o Fortaleza conseguiu se sobressair de acordo com o rendimento ruim dentro de campo, ou até mesmo não é só o rendimento ruim do Fortaleza dentro de campo, mas às vezes o adversário só está sendo melhor. E por ter um time muito versátil, é um time que não precisa só de um jogador, assim como também o Botafogo. O Botafogo ele não precisa só de um jogador para vencer. Fortaleza também. O Fortaleza tem o Lucheiro, tem o Pikachu, tem o Hércules, tem também o Moisés que está sempre decidindo partidas. Então, de olho aí, viu? De olho aí, porque hoje teremos um grande jogo. Antes de mais nada, eu peço a você que se inscreva no canal. Quero agradecer aos 3.000 torcedores do Fortaleza que chegaram aqui no canal, pô, e que estão marcando presença. Tem pessoas que participam no grupo Nordeste no Topo, que inclusive está na aba comunidade. Participam lá, os torcedores do Fortaleza, a gente sempre tá trocando uma resenha, pá, estão dando a opinião deles. Eu trago muitas das vezes a opinião dele aqui pro vídeo do Fortaleza e tô sempre trazendo aqui informações e interagindo com todos vocês. Então, torcida do Lion, deixa o like, se inscreva no canal e a mais tarde tem pós-jogo, quem sabe com o Fortaleza ainda mandando seguir ele, porque o Fortaleza, afinal de contas, está na liderança. Vamos embora para a opinião do que os torcedores do Botafogo estão achando desse confronto. Vamos falar do jogo, o jogo mais aguardado da rodada, a escalação do Botafogo. O time terá retornos importantes em decisão contra o Fortaleza. Um jogo complicado, um jogo difícil, expectativa lá em cima de um bom futebol. A gente tem aqui a provável escalação do Botafogo com John, Matheus Ponte,
Bastos, Barbosa e Marçal, ou Cuiabano, Gregory e Marlon Freitas, Luiz Henrique, Almada e Savarino, com Igor Jesus na frente. Todo mundo de volta, né, Lelê? Savarino de volta, o Barbosa de volta. O Botafogo tem essa partida muito difícil amanhã. Queria que você falasse, né, da abordagem do que o Fortaleza vem conseguindo e conquistando nesse Campeonato Brasileiro. É impressionante o trabalho que vem sendo feito lá, o trabalho do Vojvoda. É um time complicado, que não tem aqueles jogadores com tanta grife, mas que juntos, coletivamente, têm funcionado muito bem, né? Tem feito um segundo turno perfeito, né? Ganharam todos os jogos do segundo turno, estão na liderança aí por mérito, mas vão enfrentar também um Botafogo que é osso duro de roer, jogando no Newton Santos, em qualquer lugar, né? Mas no Newton Santos, no tapetinho, a gente tem totais possibilidades de conquistar, né, essa vitória. Queria que você falasse da abordagem, principalmente agora que a gente está falando aqui do Botafogo, né, dessa escalação, Marçal, Cuiabano, algum outro jogador que você substituiria, que você colocaria pensando nesse jogo, como é que o Arthur Jorge deve preparar esse time para a partida de amanhã às 9 horas da noite no Newton Santos, Lelê. Veja bem, rapidinho, antes dele trazer a opinião dele, ele tocou no assunto que me surgiu aqui uma dúvida. Se o Fortaleza vence o Botafogo no Newton Santos, é zebra? Se o Botafogo vence o Fortaleza, é zebra? Eu acho que não. Nesta partida, não teremos de maneira alguma, eu tenho certeza em afirmar, aquela manchete de Botafogo joga mal e perde para o Fortaleza. Ou Botafogo joga mal e sofre um gol que não merecia. Ou Botafogo joga bem e perde. Eu acho que com certeza não teremos essa manchete, porque é o grande jogo da rodada. E se a gente levar em comparação do campeonato, do desenrolar do campeonato, é o jogo da temporada do Brasileirão. Então, literalmente, é o jogo do ano da Série A. Solta a cavalaria que o pau vai torar. Eu acho que não tem muita coisa a se fazer para o jogo de amanhã. De hoje. Força máxima, tentar se impor ao adversário, que é um adversário duríssimo. Cascadura. É um encaixe de jogo muito perigoso. O Botafogo é um time que já se mostrou capaz de jogar contra as melhores equipes do país, assim, tipo, ou então do continente. O Botafogo tem capacidade para impor o seu jogo dentro de casa contra qualquer equipe. Com certeza, porém, com certeza. Não vai jogar contra uma equipe qualquer. O Fortaleza tem muitas qualidades. O Fortaleza é um qualidades, time... virtudes. Cara, que parece muito o Botafogo nas transições. Assim, o Fortaleza é um time que simplesmente tem um DNA de atacar a profundidade o tempo inteiro. Uma das virtudes. Você não pode dar mole com a bola contra o time do Fortaleza. E aí se engana de quem acha que o Fortaleza é um time de retranca que desce para atacar. Não, o Fortaleza compete pela bola o tempo inteiro. O Fortaleza ataca a sua profundidade com posse, em transição, porque tem jogadores muito rápidos e tem um 9 com muita presença de área. Então o Botafogo tem que tomar muito cuidado. Só que, assim como o Botafogo tem que tomar muito cuidado, tem. Então acho que é um jogo assim, tipo, se você for usar a analogia da luta, aquela luta de título mundial que todo mundo quer ver no pay-per-view, assim. Então eu acho que vai ser um jogo muito duro, vai ser um jogo muito difícil, mas vai ser um jogo bem jogado, assim. Tem uma expectativa muito legal, assim, para a qualidade do jogo, gramado bom, que acelera o jogo. Então acho que vai ser, com essa semana cheia para esses dois times, assim, então um time razoavelmente descansado, tem tudo para ser uma trocação gostosa. Não sei se para o bem ou para o mal, né? Porque o Palmeiras foi uma trocação gostosa no primeiro turno, que foi 1-0 nós, assim, mas eu acho que o Botafogo é favorito para vencer o jogo. Mas se engana aí, que eu já vi uma galera no chat falando: vamos amassar, vamos atropelar. Tem muita gente falando isso. Vai nessa. Até fazer. Exatamente. Mas vai ser dolorido.
Então aquele negócio, eu nocauteei o adversário, nocauteou, mas aí tu vai para casa também, porra, com 3 dentes a menos, Perfeito. olho fechado, mas ganhou de nocaute do adversário, falando de luta, né? Então vai ser um pega para capar, vai ser uma guerra de foice no escuro, mas acho que a gente tem tudo para ganhar. É literalmente ele acabou de resumir esse confronto. Visite lá o canal Setor Visitante. Se tem torcedores do Botafogo que menosprezam o Fortaleza, ou o Bahia, ou o futebol nordestino, ou a cultura nordestina, como eu vi, tem outros aí, meu irmão, que exaltam e dão os créditos que devem ser dados, porque são profissionais, tá ligado? Porque assim, eu não sei se são jornalistas, mas profissionais na hora de entender que o canal, né, por mais que esse espaço aqui, o YouTube tenha disponibilizado gratuitamente, né? Claro, você tem um gasto, tem um custo ali para você pagar a internet, só para você se locomover na internet você tem que gastar isso e aquilo, mas o YouTube ter proporcionado esse ambiente aqui gratuitamente, eles entenderam que foi, aquilo ali se trata de uma forma de eu expor a minha opinião com a paixão do meu clube e também do meu trabalho. Então, eu não vou ser um babaca a ponto de chegar e menosprezar um clube no qual está acima de mim e que não começou essa fase boa, vencedora e intimidadora há 3 meses, há 4 meses. O Fortaleza está no auge há bons anos mesmo. Fortaleza, ele ficou em 4º colocado em 2021, jogou a Libertadores 2022 foi para pré-Libertadores, no qual jogou em 2023, foi finalista da Sul-Americana, perdeu o título por causa de um pênalti, Então, assim, tem que respeitar essa instituição e fico muito feliz de saber que existe pessoas, literalmente existe pessoas que sabem dar crédito e, claro, eles entendem também que não importa o CEP que o seu clube seja ou a etnia que o seu povo no qual torce para aquele clube o que importa é que tudo se resume a futebol e que as indiferenças ou os gostos para lá, para B, para C ou para D, eu não vou nem tocar nesse assunto, não tem que ter essa bolha, entendeu? A barreira ela tem que ser colocada para que não entre esse tipo de pensamento esdrúxulo, como eu vi outros criadores de conteúdo, outros não, alguns, né? Em um próprio canal só do Botafogo, menosprezando o Fortaleza, menosprezando o Bahia. Mas é isso, que hoje seja uma partida interessante, vou estar acompanhando, como eu falei a vocês, vai ter pós-jogo, vai ter análise, vai ter reação dos torcedores do Botafogo. Tomara que o Fortaleza consiga pelo menos um empate lá, para se assim garantir no topo. Porque o Fortaleza, ele não foi citado ali, mas ele tem uma das virtudes que ele tem, é a sua zaga. O Fortaleza tem uma das melhores zagas do topo. Ele não tem o melhor ataque do topo. Ele perde ali, ele perde para o Fortaleza, ele perde pro 6º colocado, que é o Bahia, pro 5º colocado, que é o São Paulo, entendeu? O Fortaleza, ele perde para muitos times, até mesmo para o Criciúma, que é o 12º colocado. Fortaleza, ele tem 30 gols, enquanto o Criciúma tem 31. Mas é aquela coisa, futebol é bola na rede, e o Fortaleza tá conquistando isso. Deixa a opinião de vocês.